Olá, muito boa noite para você. Temporal hoje à tarde, muita gente se assustou com a força da chuva, foi um período muito curto. Teve pontos de alagamentos, quedas de árvores. Só para você ter uma ideia, de acordo com a Defesa Civil aqui de Sorocaba, foram 46 milímetros de chuva só hoje. A Daniele Gonzalez está na Avenida Dom Aguirre, que ficou tomada pela água hoje à tarde. Oi, Dani, fala pra gente como é que tá a situação agora. Boa noite. Boa noite, Jaque. Boa noite a todos que estão assistindo no Cidade. Como você falou agora há pouco, choveu bastante hoje na cidade. Segundo a Defesa Civil, foram 46 milímetros de chuva. Várias avenidas precisaram ser interditadas. Uma delas, a Avenida Dom Aguirre, que inclusive foi liberada agora há pouco. Eu vou pedir para o Leandro Camilo mostrar para a gente como está a situação neste momento na avenida. A gente vê bastante trânsito, então os motoristas precisam ter bastante paciência nesse momento. Agora aqui a avenida está liberada, mas durante a tarde esse local aqui perto da usina cultural, no sentido Castelinho, precisou ser interditado. Nós inclusive temos algumas imagens. O nível do rio Sorocaba subiu bastante neste trecho, tanto que chegou a cobrir a ciclovia na altura da usina cultural. Vários motoristas se arriscaram e depois que o rio abaixou, o trecho nesse sentido foi liberado, mas antes disso, o pessoal teve que desviar, encontrou bastante dificuldades e não foi só essa avenida que foi interditada em Sorocaba, não. Na continuação da Dom Aguirre, a Avenida 15 de Agosto, na região do Parque das Águas, também teve alagamento. Toda vez que chove forte por lá, os moradores já ficam até preparados, sempre sobe o nível do rio, então o rio subiu bastante por lá. A Defesa Civil informou que por lá a interdição foi temporária. Neste momento, o trecho já foi liberado e um outro ponto de alagamento foi a Avenida Afonso Vergueiro. Olha só a situação. Esse carro ficou quase totalmente encoberto. Imagina só o susto. Essas imagens chamam muita atenção. Inclusive, tinha uma pessoa dentro desse carro que conseguiu sair sem nenhum tipo de ferimento. A gente sempre reforça que nessas situações o recomendado é sair do veículo. Sobre esse trecho, a Urbis informou que já foi liberado, mas imagina só a situação. Até o terminal Santo Antônio acabou entrando água. Foi um grande susto para todos que passavam por essa região. E por fim, na Avenida Carlos Reinaldo Mendes também teve alagamento. Os motoristas se arriscaram também por lá para passar por essa região. A gente vê algumas imagens, alguns carros passando pela água. Então foi um grande susto em vários pontos da cidade. A Defesa Civil informou também que teve quedas de árvores em pelo menos 4 endereços nesta tarde. Lembrando, foram 46 milímetros de chuva. Como eu disse, uma das avenidas interditadas foi a Avenida Dom Aguirre, onde estamos neste momento. Agora, o trecho já foi liberado, os motoristas estão passando por aqui normalmente e tem também equipes da Defesa Civil por aqui que informaram que estão trabalhando hoje durante toda a noite para auxiliar tanto o trânsito como também os motoristas que precisam realizar algum tipo de desvio. Jaque. Realmente foi um susto bem grande aí para todo mundo, porque não choveu por tanto tempo, mas o estrago foi grande, né, Dani? Muito obrigada, viu, pelas suas informações. Agora a gente vai ver um pouco do que aconteceu, mais, né, pontos aqui de Sorocaba e também algumas cidades da nossa região. O Terminal Santo Antônio, no centro da cidade, foi um dos pontos de alagamento. Os passageiros que aguardavam os ônibus registraram um momento em que a água invadiu o local. Na Vila Angélica, o Centro de Educação Infantil também sofreu as consequências da chuva. Havia goteiras nas salas usadas pelos alunos. As ruas do Jardim Itapemirim, na zona oeste de Sorocaba, também ficaram cobertas por água por conta do temporal. Houve registros de quedas de árvores, uma delas na cidade Jardim. A rede elétrica foi atingida no momento da queda. E olha só como ficou o Parque dos Espanhóis. O córrego do local transbordou e todo o espaço foi tomado pela água. Mais uma vez, o Jardim Faculdade sofreu com o temporal. Veja só o registro de um telespectador na rua Capitão Alfredo Cardoso. E pela região também houve registros de estragos causados pela chuva de hoje à tarde. Em Ibiúna, ruas da cidade foram invadidas pela água. De acordo com moradores, a chuva durou cerca de meia hora, mas com muita intensidade.
Já em Votorantim, a Avenida Filomena Vasques também foi tomada pela água. No vídeo, é possível ver os carros passando pelo trecho alagado. Em São Roque, na Avenida Brasil, um muro desabou e houve registro de vazamento de gás. O Corpo de Bombeiros foi chamado para ajudar na ocorrência. Em outro ponto de São Roque, no bairro Gabriel Pisa, uma enchente fez com que parte de uma escola também fosse atingida. Muita chuva em pouco tempo, né? Aqui em Sorocaba, o acumulado deste mês já ultrapassa os 200 milímetros. Sobre o Centro de Educação da Vila Angélica, em Sorocaba, a Secretaria da Educação informou que uma equipe técnica já está chegando ao local para o reparo e solução do problema.